essa questão de verificar o que é melhor para a igreja, né? Não, veja, claro que havia ali opiniões em contrário. Então eu já eu tinha escutado sobre a questão de que, em algumas das situações, em algumas das. Não sei se. A palavra não seria pesquisa, não sei qual seria exatamente a palavra. Em algumas das trocas de ideia que eu tive por aí, eu já ouvi também de pessoas de crente em Cristo que não seria uma boa ideia ali falar dos mandamentos e tal. Mas eu precisaria ter certeza disso, porque também não, aí que tá. O que é melhor para a igreja? Mas é o que os crentes acham, então não necessariamente, porque eu tenho que ver e pesquisar o que a Bíblia eventualmente esteja dizendo. E a grande questão é que eu precisaria, no caso, ter certeza do que é melhor para a igreja ou não. Então eu não tenho, justamente, durante um bom tempo eu acreditei que realmente era melhor não fazer a pregação na igreja, mas havia a possibilidade de que eu estivesse errado. Então isso era importante, isso era forte. Então eu precisaria ter certeza. Né? Ainda mais com a Bíblia dizendo também em outros momentos o contrário do que eu acreditava. Né? Então eu precisaria eu ter essa experiência prática para verificar o que realmente deveria ou não ser feito. De certa forma, em duas circunstâncias. Em algumas circunstâncias em que a igreja não condescendesse, mas de repente a Bíblia diz o contrário, mas o melhor para a igreja. Não, mas a Bíblia diz o contrário. Então tem que fazer também o que a Bíblia diz. E num segundo momento, até com a própria condescendência da igreja, daí. Né? Num segundo momento, então, nessas duas circunstâncias. No final, depois eu entendo que não era o melhor para a igreja, mas aí que tá. Eu não sabia disso antes, né? Eu não tinha certeza disso antes. E a princípio agora eu tenho pelo menos uma certeza maior. Também não vou dizer se 100%, mas a minha confiança maior naquilo que eventualmente Salomão sugeria na ideia, talvez não exatamente pela ideia de Salomão, mas com a mesma conclusão. Não pelos mesmos fundamentos, mas com a mesma conclusão de que não acho que seja uma boa ideia fazer aí a pregação pelos mandamentos, e o ocultismo estava sugerindo que isso era errado. Não só a Bíblia, mas o ocultismo sugeria que é errado não fazer a pregação. No caso, na igreja, porque se eventualmente eu já tinha feito na rua, eles não teriam por que cobrar a pregação. Eles falaram que a pregação deveria ser feita na igreja porque lá não havia sido dita as ideias, né? As ideias específicas. E aí, tanto que depois eles começaram a encher o saco sobre a questão do açúcar, né? E a questão de filho espiritual, de maneiras mais, vamos dizer, indiretas. Houve esses ataques, porque agora, apenas nesse segundo momento, haveria realmente um argumento novo ali da questão da condescendência. Eu acho que eles nunca sabiam exatamente do que eles estão falando, né? Eu sabia exatamente. A cada detalhe, a cada momento eu sabia o que era. E, mas o fato é que eles. Aí que tá, as críticas, no final, sempre foram pelos motivos errados. Então fica, da parte deles contra a minha pessoa. Fica aí a questão da resposta, mas sim, agora com mais certeza de que a questão dos mandamentos não é exatamente uma boa ideia, uma vez que seria algo aí talvez mais ou menos impositivo, só que antes eu não teria como saber porque seria só a opinião dos crentes. Mas os crentes já vão dizer isso. Não, mas peraí, a Bíblia pode dizer o contrário. Então às vezes a opinião de um crente ou de alguns crentes não é necessariamente a mais não é a opinião mais fidedigna. Claro que em outro momento, em um outro contato que eu tive com pessoa crente, a impressão que deu é que, na verdade, quando foi falada sobre a questão de fazer o melhor para a igreja, a impressão que deu era que a sugestão era meio essa mesma, né? Sobre a questão de fazer ali a pregação dos mandamentos para as pessoas dentro, usando, vamos dizer, para isso o aparato evangélico. Então, no segundo momento foi o que mais pareceu, né? Tanto que eu também fiz consultas bíblicas para verificar se isso deveria ser feito ou não. Mesmo em função desse argumento de fazer o que é melhor para a igreja. Então, isso também, na verdade, foi levado em conta. E eu poderia interpretar que é o melhor para a igreja não falar antes, sim, foi justamente o que eu fiz. Mas aí que tá, faltava só apenas a questão da certeza. Né? O problema era justamente a questão da certeza. E quando se dá, no caso, o argumento ali de questão de fazer o melhor para a igreja, abre-se, pelo menos um pouco, vamos dizer, o leque interpretativo, mas eu não preenchi essa lacuna hermenêutica que eventualmente me foi dada com a minha opinião ou com a opinião da pessoa que falou. Não, foi
com base em leitura bíblica também. Até porque a opinião de crentes, na verdade, não poderia ser suficiente. Né? Até por isso. Então não foi uma vontade de positividade minha, foi porque talvez realmente fosse o melhor. Mas eu verifiquei na prática depois que não era necessariamente o melhor, não. Talvez no caso dessas pessoas que eu consultei estivessem certas, mas eu não sabia. E em outros momentos ali a Bíblia estava dando umas ideias que realmente seria talvez o ideal fazer. Mas como eu falei, depois eu acabei não concordando, talvez nem com outros versos bíblicos, mas foi realmente porque eu fui ter, no caso, a experiência prática. E é isso, né? No caso, a experiência prática de comprovar que não era uma boa ideia falar dos mandamentos usando ali para isso o aparato da igreja, como eventualmente as pessoas quiseram sim fazer interpretar. Talvez não no primeiro momento, como a primeira consulta crente, no segundo momento já mais ou menos isso, no terceiro momento sim, porque foi só na igreja que eu não tinha feito a pregação na verdade. Então não adianta as pessoas dizerem, não sabia. Não, mas então aí que tá, se a pregação foi feita na rua, não teria por que eles criticarem. É porque eles estavam falando em relação à igreja. A questão era a igreja, o ocultismo estava nisso. E as pessoas que são eventualmente ocultistas e têm contato com a igreja, elas concordariam no final com a mesma opinião para poder me acusar. Então a questão é essa. Fica esse complemento aí e vai.